Vocês provavelmente já sabem que eu gosto do Adobe Premiere por vários motivos. Porém, um dos motivos que eu mais gosto dele é por causa de uma ferramenta chamada Essential Graphics, ou Gráficos Essenciais em português, que é basicamente onde eu gosto de utilizar para eu editar os meus textos. Ou se eu quiser colocar algum tipo de motion graphic, eu também consigo colocar através dos Essential Graphics. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Premiere como vocês podem fazer para editar textos dentro do seu vídeo. Então, vamos aqui para dentro do Premiere para eu mostrar para vocês. Então, aqui dentro do Premiere, digamos que você tem a sua sequência aqui que ela está vazia, está em branco. No caso, o preto aqui, que é quando significa que está vazio. Para a gente adicionar um texto, a gente vem aqui no canto inferior esquerdo, vai até aqui embaixo onde diz Type Tool, que é a ferramentazinha de texto. Daí você clica na tela, não na timeline. Clica lá em cima na tela, que ele irá criar um novo Essential Graphics que vai aparecer aqui embaixo na sua timeline. E daí você pode digitar aí o que você quiser. Vamos digitar aqui exemplo do exemplo. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho uma fonte pré-determinada, mas deixamos isso para mais tarde. A gente pode dar um zoom aqui na nossa timeline e a gente vê que a gente criou aqui um clipe que é basicamente só o texto. Então aqui dentro do Essential Graphics, e se você não estiver vendo essa partezinha, é só você vir aqui em cima onde diz Window, e depois a gente vem até aqui embaixo onde diz Essential Graphics, que vai mostrar essa aba, e daí você selecionando o seu texto, muito importante, a gente tem aqui em cima na parte Edit, a gente já tem algumas primeiras opçõezinhas, como por exemplo, a gente pode mover em que posição que vai ficar o nosso texto, que a gente quiser deixar mais no meio, na posição horizontal ou na vertical, e a gente pode mexer aqui também rotação e outras coisas desse tipo. Porém, as coisas ficam mais legais ainda quando você clica aqui em cima no seu texto, nesse Tzinho, e daí ele expande todas as outras opções que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, vamos começar do começo. Uma das ferramentas que eu acho muito legais é que a gente tem aqui dentro do Premiere um alinhamento que ele faz automático aonde você quiser alinhar na sua tela. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar na parte vertical da minha tela, eu posso clicar aqui em Vertical Center e ele vai alinhar exatamente na parte vertical. Se você mudar também o tamanho do texto ou deixar ele maior ou menor e você clicar, ele vai alinhar sempre no meio, e também você pode alinhar ele na parte horizontal do seu texto. Então aqui ele está exatamente alinhado. Eu vou diminuir a minha fonte aqui para que todo o texto caiba na tela, e se eu clicar os dois, ele vai alinhar o meu texto ao centro. Isso é bem legal se você quiser fazer um título e colocar ele diretamente no centro. A gente tem outras opções de alinhamento, como por exemplo embaixo, em cima, no meio, no lado, todo tipo de alinhamento basicamente. Vai mexendo aqui nessas partes de alinhamento e transformação que você vai ver que tem várias opções. Daí aqui embaixo a gente tem essa parte onde a gente pode mudar as fontes. Uma fonte que eu gosto muito de utilizar, e ela é assim uma carta na manga para qualquer projeto que você estiver fazendo, é a fonte Montserrat, que ela basicamente ela serve para tudo, assim, é uma fonte bonita e que ela tem vários tipos de tipografia, é assim que se fala, não sei, de tamanho, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou estar deixando o link dessa fonte aqui na descrição se você quiser utilizar aí nos seus vídeos. Então, se a gente digitar aqui Montserrat, eu já vou ver aqui várias opções. Depois eu posso configurar se eu quero ela uma fonte bem fininha, aquela coisa bem bonita, ou se eu quero deixar uma coisa talvez mais cômica e deixar uma coisa mais grossa. E também uma coisa muito legal, se eu diminuir aqui o meu texto e alinhar ele ao centro, eu posso mudar separadamente as palavras, as fontes que eu uso em separadas palavras. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, der dois cliques em cima, vai aparecer essa abinha vermelha. E daí eu selecionar somente esse segundo meu texto aqui, eu posso vir aqui, eu posso mudar o tamanho desse meu texto, eu posso mudar o tipo de fonte. Então eu acho legal às vezes deixar a primeira fonte ou a segunda mais grossa e a segunda mais fina, que ela dá esse efeito bem legal aqui, uma tipografia diferente se você estiver experimentando aí, ó. Já temos aí um primeiro texto super bonito, super legal. Aqui a gente pode alinhar o nosso centro dentro da caixa de texto dele. Essa é uma dica muito interessante, porque uma vez eu passei horas e horas tentando descobrir como é que eu fazia para alinhar o meu texto inteiro ao centro e eu não conseguia. O segredo é, você não tem essas opções aqui de texto justificado, porque você criou um texto direto aqui. Então, para você ter essas opções, basta você clicar aqui na sua pasta de texto e daí você criar uma caixa aqui de seleção. Então, por exemplo, se eu criar esse tipo de caixa aqui, eu posso digitar várias coisas aqui dentro e daí depois eu tenho essas opções habilitadas, que daí eu posso alinhar o meu texto justificado, só a última linha não justificada, e tem vários outros tipos de opções aqui. Eu também posso alinhar qual a altura que eu quero ele. Então, se você quiser essas outras opções aqui que nem a gente tem no Word, em bloco de notas,
você basta criar uma caixa de texto e não criar só o texto. E daí tem outra opção muito legal aqui dentro, que é se você quiser criar mais de um texto no mesmo clipe. Por exemplo, aqui eu não tenho nada selecionado. Se eu clicar na pasta de texto e eu vir aqui, ele vai criar outro clipezinho de texto. E às vezes eu não quero ter vários clipes, eu quero ter vários textos, porém dentro de um clipe só. Para fazer isso, basta você, vamos deletar aqui, se você selecionar esse clipe que você já estava anteriormente, e daí você vir aqui na sua abazinha de texto e digitar, você pode digitar o que você quiser, e se você perceber, vai ficar tudo no mesmo clipe. E daí se você vier aqui em cima, ó, vai ter vários textos. Então eu tenho o meu texto 1 e o meu texto 2. Eu posso até desativar ele aqui. Eu tenho as configurações deles todas individuais aqui dentro. E se eu quiser apagar, só vir aqui e deletar o meu texto. E continuando aqui nas opções de edição de texto que você tem, a gente pode aumentar aqui o distanciamento das letras. Então eu acho bem bonito às vezes deixar uma letra bem espaçada, assim, que nem de filme mesmo. Ou você pode deixar ela mais junta se você for uma pessoa que trabalha mais com esse tipo de tipografia. A gente também tem outras opções aqui. Se você tiver mais de um texto e você quiser separar a distância entre um texto e outro, você tem essa opção aqui. A gente tem opções aqui para deixar o texto todo em bold, em negrito, essa é a palavra certa, em itálico, fazer um fake itálico, digamos assim. Você também pode deixar tudo em letras minúsculas, tudo em letras maiúsculas, utilizar letras que nem se fosse um númerozinho em cima e um númerozinho embaixo, texto sublinhado também. Então aqui tem várias opções. Eu não vou entrar em detalhe em todas elas, então depois você vem aqui e mexe em todas essas opções que vai ser melhor para você. E aqui embaixo a gente tem as últimas configurações do texto, que são a aparência dele. Então se você quiser, por exemplo, trocar a cor do seu texto, se quiser deixar o seu texto amarelo, você também, eu vou adicionar aqui embaixo um color match, que daí vai fazer mais efeito para vocês perceberem aqui. Então se eu vier aqui no meu texto, na parte de aparência, eu posso mudar a cor do meu texto. Se eu quiser deixar ele cinza, se eu quiser deixar ele azul, a cor que eu quiser, eu consigo mexer aqui. Eu posso adicionar também stroke. Stroke é aquela bordinha que vai em volta do meu texto. Então se eu quiser colocar um stroke vermelho, aumentar ele aqui nessa partezinha, você consegue aumentar o stroke do seu texto, deixar ele menor, deixar ele maior. Faça aí a sua criatividade. Você pode também adicionar mais de um stroke, quantos strokes você quiser aí, para fazer efeitos diferentes. Então é bem legal você ir mexendo com isso e ver os tipos diferentes de texto que você consegue. Também você consegue mudar a cor. Se você quiser pegar uma cor específica que está ali dentro do seu clipe, você pode selecionar aqui o conta-gotas, e daí você pode pegar qualquer cor que tiver na tela. Então se eu quiser pegar, por exemplo, aqui a cor, esse amarelo, eu consigo selecionar o meu amarelo aqui utilizando o conta-gotas. Uma opção muito legal também aqui, mais avançada, que é se você quiser mexer mais ainda nos strokes, clicar aqui nessa Graphic Properties, e daí você vira aqui e você consegue mudar o tipo de linha que o seu stroke vai estar fazendo. Então para quem manja já de Photoshop e de After Effects, essa aqui é uma opção muito legal. E uma dica bônus de texto que vocês podem fazer aqui é deixar somente o stroke e tirar o fio, o complemento, a cor que está dentro dele, para ficar só as bordas. Então se a gente vier aqui e a gente desativar, podemos desativar esse stroke, deixamos um stroke preto aqui, e a gente vem aqui e a gente desativa, pode desativar mesmo o seu fio. Depois aqui a gente pode mudar o tamanho do nosso stroke, e daí se você tiver fontes mais grossas, eu recomendo que o efeito fica mais legal. Daí você tem esse efeito aqui de só o stroke dentro do seu texto. A gente também pode mudar aqui, que nem eu estava falando, o tamanho do texto e a opacidade do texto. Aqui embaixo também a gente tem as últimas duas opções, que é o background. Você pode adicionar um background só para o seu texto ali. A gente pode mudar aqui a opacidade do nosso background e o tamanho dele. Então se eu vier aqui colocar um background vermelho, eu vou ter o background atrás só do meu texto. Eu gosto de deixar às vezes um tamanho mais ou menos assim. E também a gente consegue adicionar shadows, que são sombras ao nosso texto. Então se a gente vier aqui adicionar uma shadow, por exemplo, preta, para dar um efeito talvez de 3D, de profundidade, a gente pode mudar a opacidade da nossa sombra, a gente pode mudar a direção da nossa sombra, a gente pode mudar a distância que a nossa sombra está do nosso texto, a gente pode mudar a intensidade dessa nossa sombra para deixar um efeito diferente. E a gente também pode mudar aqui, por exemplo, o blur, mais ou menos assim, da nossa sombra. Então vamos brincando aqui, fazendo o tipo de sombra aqui que vocês acharem mais legal. E tem vários tipos aqui, eu acho muito legal essa parte de sombras e também do background dos Essential Graphics. E assim, nesse vídeo aqui do YouTube eu não quero entrar em detalhes em todas as coisas que, por exemplo, a gente tem Pin Tool, a gente tem Master Styles, a gente também tem Row, Mask with Test, a gente tem vários efeitos diferentes ainda que dá para você utilizar dentro do Essential Graphics.
Então, se você quiser aprender como é que você pode masterizar e utilizar todas as ferramentas que tem aqui dentro do Essential Graphics, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição que vai te ensinar também o que você pode fazer a parte criativa da coisa assim, utilizando os textos aqui dentro do Premiere. Então, se você quiser aprender mais como utilizar textos, eu vou estar deixando um link aqui embaixo com isso. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu tenho outros vídeos de uma série que eu fiz aqui no canal, eu explicando tudo como você pode fazer para editar vídeos aqui dentro do Adobe Premiere. São dicas rápidas, porém que vão ajudar muito a você editar os seus vídeos. Então, se você quiser saber mais outras coisas, outros vídeos que eu fiz aqui dentro do Premiere, eu vou estar deixando um card aqui em cima e também no link na descrição a playlist com todos os vídeos para você maratonar de como editar vídeos aqui dentro do Premiere, feita por mim. E se você gostou desse vídeo, se eu agreguei valor a você e te ensinei uma coisa nova hoje que você não sabia, alguma dica, alguma coisa escondida, eu realmente espero que você deixe o like aqui embaixo. Não custa nada para você e ajuda muito o canal. Também se inscreva, porque que nem eu disse, eu tenho outros vídeos de Premiere e de outros assuntos aqui dentro desse canal. Então, eu acho que isso é tudo por hoje, pessoal, e tchau!